Cara, e o Félix Torres, que foi expulso com menos de 15 minutos de jogo? A irresponsabilidade do zagueiro colocou o Corinthians numa situação complicada que podia até ter causado a eliminação precoce do Alvinegro Paulista na Copa Sul-Americana. De grande contratação no início da gestão do Augusto Melo, o equatoriano vem se mostrando uma grande decepção e já tem muito torcedor se questionando do porquê é que o Corinthians gastou tanto dinheiro com ele que até agora não justificou nem um pouco a sua contratação. Mas afinal, esse investimento foi mesmo mal feito pelo Corinthians? O Félix Torres está passando por uma fase ruim ou ele sempre foi bagre desse jeito? A gente vai falar melhor sobre isso e também sobre as consequências que ele vai enfrentar depois desse tremendo vacilo num jogo importante. Mas antes, se você não é inscrito no canal, quero te pedir aquela gentileza. Se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve agora e deixa um like no vídeo. Boa noite. Não vejo assim de momento a questão punitiva, como você falou, né? Nós temos que ver os lances. Com certeza a gente tem que conversar. Nós vamos chamar ele para realmente para ver o que aconteceu e se puder orientá-lo, é o que nós vamos fazer. O treinador interino do Corinthians, o Orlando Ribeiro, prometeu conversar com o Félix Torres depois da expulsão no jogo contra o Racing do Uruguai. A situação do Orlando é delicada. Ele sabe que ele não vai ser o treinador efetivado pelo Timão e ainda assim tá com uma bomba nas mãos, porque a atitude do Félix Torres foi completamente bizarra. Como é possível um jogador profissional cometer um erro desse tipo? Um zagueiro experiente não é mais um menino ser expulso num jogo importante com menos de 15 minutos de jogo. E o pior, não é a primeira vez que ele é expulso por um vacilo, quase que um desligado ali. O Corinthians investiu pesado na contratação do Félix. Foram 31 milhões de reais para tirar o zagueiro de 27 anos na época do Santos Laguna do México. Apontar hoje para o Félix Torres e dizer que ele é um desastre não é um absurdo, mas na época da contratação, ele era um jogador que fazia sentido demais esse investimento. Titular nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo pelo Equador, o zagueiro inclusive fez parte dos convocados para a Copa do Mundo no Catar com a sua seleção. Além dos seus mais de 100 jogos pelo Santos Laguna do México, onde ele estava jogando muito bem, o Félix ainda tinha experiência e, claro, passagens por clube como o Barcelona de Guayaquil, do qual o torcedor corintiano tem péssimas lembranças pela eliminação na pré-Libertadores desse ano, e também pela LDU de Porto Vejo, por onde ele foi revelado. E a expectativa do torcedor corintiano nesse jogador ser alta era justa, né? Afinal, 31 milhões de reais, um cara com passagem por seleção, jogou Copa do Mundo. Cara, é óbvio que o torcedor esperava muito dele, sim. Sí, creo que fue un tema complicado. Siempre tuve ese deseo, esas ganas desde que Corinthians mostró el interés por mí. Estaba muy ansioso de vestir la camisa, de estar acá con el grupo. Muy feliz, muy contento por el recibimiento de todos mis compañeros, del cuerpo técnico y de toda la gente que rodea a Corinthians. Obviamente, jogar em qualquer dos clubes que ele jogou, ou mesmo na sua seleção, não tem a pressão que se tem quando se veste a camisa do Corinthians. A pressão no Alvinegro Paulista, no Clube do Parque São Jorge, não é só absurda. Muitas vezes, ela acaba fazendo os jogadores que se destacaram em outros lugares não entregarem nem perto daquilo que se esperava deles, como é o caso do Félix, que exatamente assim aconteceu. De grande zagueiro nas ligas e clubes que jogou, com bons números e sempre muito elogiado, ele se tornou um cara afobado no Corinthians, querendo fazer faltas desnecessárias para mostrar que tá jogando com raça, um cara que é rápido para sua posição, mas que o tempo todo parece que tá chegando atrasado na jogada. Hoje ele já é um dos zagueiros que com certeza a torcida corintiana mais odeia desse elenco do Corinthians, porque ele não adianta dizer que, poxa, mas ele tem vontade, ele tem demonstrado raça. Irmão, com todo respeito, não é o bastante, né? A raça tem que ser um plus, sabe? Um negocinho a mais ali.
Além da expulsão no jogo de hoje, que podia custar a classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana, já que o time ainda não está em situação confortável, pelo contrário, está em terceiro no grupo, ele também havia sido expulso e feito um pênalti na final do Campeonato Paulista, que poderia ter tirado o título do Timão. Não dá para defender as atuações de um jogador que sabe muito bem que recebeu a grande chance da sua carreira, da sua vida, ao assinar um contrato com o Corinthians, e que talvez nem sequer ele tenha chances com o próximo treinador de entrar em campo novamente, graças às burradas que ele vem fazendo. Na final do Campeonato Paulista, por exemplo, ele foi salvo pelo Hugo Souza, porque depois de ter cometido um pênalti de forma bizarra e não ter sido expulso, não tomou o segundo amarelo, passou um pouquinho, ele foi lá e fez uma outra falta que causou a expulsão dele. Então assim, poxa, Félix. E agora no jogo de hoje na Copa Sul-Americana, foi o paraguaio Ángel Romero que marcou o gol e deu a vitória para o Timão e mais uma vez salvou o pescoço do Félix. Mas como eu disse, as chances dele entrar em campo mais uma vez com um novo treinador são bem baixas. E se qualquer oferta aparecer por ele na janela do meio do ano, o Corinthians não vai fazer nenhum esforço para segurar o zagueiro. E isso é o melhor para todo mundo, antes que a próxima besteira que ele faça seja irreversível para o Corinthians. Porque no Timão, irmão, as coisas não são fáceis. E o torcedor tá como? Você não pode marcar intermediária, né? Você tem que voltar contra o Racing do Uruguai, que eu preciso ganhar o jogo para ficar com 4 e ainda fico em terceiro, porque o América de Cali tem 5 e o Huracan tem 7. Não é isso? Se eu não estiver errado. Aí eu tenho que voltar lá atrás por causa do Félix Torres. Eu não sei por que o Ramon, por que o Orlando, que foi zagueiro, viu nesse cara. Não é possível. Esse cara não pode ser zagueiro nem aqui, nem em time nenhum. Até o momento, o Félix Torres tem 70 jogos com a camisa do Timão. O zagueiro só marcou um gol, marcado justamente contra o Barcelona de Guayaquil, seu ex-clube, na pré-Libertadores, fazendo valer a famosa lei do ex. O Félix tomou 9 cartões amarelos com a camisa do Corinthians e agora levou seu segundo cartão vermelho. Hoje ele é titular do Corinthians tanto pela má fase de alguns companheiros, como também pela carência que o time tem nessa posição. Hoje no elenco do Corinthians, os zagueiros são Kaká, André Ramalho, Tchoca, Gustavo Henrique e o próprio Félix Torres. São 5 jogadores para a posição. E sinceramente, desses 5 aí, se o treinador tiver que escolher 2, irmão, de verdade, fecha o olho, joga o colete para cima e quem pegar, joga, porque a diferença é muito pouca, eles são todos muito nivelados. O que eu acho que mais se destaca ali é o André Ramalho, mas que caiu muito de produção nesse ano e enfim, tá no mesmo nível dos outros ou até abaixo, não vive um bom momento o André Ramalho. E aí, cara, é o que eu falo, o Corinthians precisa tomar algumas posições. A primeira delas a gente tem que falar é que assim, se aparecer qualquer proposta pro Félix Torres, que pode aparecer, é um jogador de seleção, tem mercado, aparecer uma proposta para ir pra MLS, para ir jogar no futebol do México novamente, vende. Ah, mas vai perder aqui, pagou 31 milhões, só estão oferecendo 22, 20, vende, irmão, tá tudo bem, perder um pouquinho faz parte, porque assim, em campo, mais uma besteira que ele fizer, a torcida vai pra cima direto de quem manteve esse cara no elenco e recusou qualquer valor por ele. Infelizmente, bom zagueiro, mas não tá vivendo bom momento no Corinthians e até tem explicação pra isso. Nesse ano foi que o Félix Torres passou a tomar mais cartões, principalmente esses vermelhos, que ele não tinha tomado até aqui. Tenho a impressão que o Félix ficou um pouco mordido com a torcida falando que ele era meio sem sangue, meio molenga na temporada passada e talvez ele esteja tentando mudar isso, sabe? E aí tá chegando com mais força, com mais agressividade e não dá pra confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é você ser viril, outra coisa é você, sabe, ter raça, chegar forte. Outra é você chegar atrasado como fez hoje e quase quebrar a perna do jogador. Então assim, não faz sentido. Realmente ali é uma coisa diferente. Na final do Campeonato Paulista, ele é um jogador que fez uma segunda falta desnecessária. É o cara que ao invés de pensar e falou, poxa, olha, escapei de um cartão vermelho aqui, deixa eu ficar esperto, vai lá e depois de alguns minutos faz uma outra falta grave fora da área com o jogador de costas pro gol. Afim, nada a ver.
Significa que o Félix Torres é o pior jogador de futebol do mundo? Claro que não, velho. Significa que ele não encaixou no Corinthians, nesse Corinthians. De repente, se ele chegasse um tempo depois, ou quem sabe um pouco antes, podia dar um encaixe. De repente, se ele vai pra outro time do futebol brasileiro, dá encaixe. De repente, pra uma outra liga, as coisas funcionam pro cara. Futebol tudo é encaixe. Ninguém duvida que o Félix Torres tem qualidade, que ele joga bola, é um cara que disputou Copa do Mundo, tem as suas qualidades. Pra esse elenco do Corinthians, no sistema de jogo, no ritmo que joga aqui no futebol brasileiro, esse encaixe dele não foi legal. Talvez o momento, a cabeça do cara, o sistema de jogo, pode ser que com um novo treinador ele mude completamente, passe a jogar muita bola. A prova disso é o André Ramalho, cara. Ano passado, jogadoraço, baita de um zagueiro. E esse ano tá jogando mal pra caramba. Futebol é encaixe, recorte e momento. E o momento do Félix Torres, misericórdia, cara. Mas e você, torcedor? Eu quero saber o que você pensa. Pra você, o Félix Torres tem que continuar no elenco do Corinthians? Tá fazendo muita bobagem? O melhor é se aparecer qualquer proposta, liberar e vai a com Deus? O que você pensa? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E olha, sabe como é que tá esse zagueiro aqui que deixou o Corinthians? Pois é, formado na base, bem criticado. Se liga, clica aqui que eu te conto essa história.